single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna... Oi, meninos, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de redação? Espero que sim, espero que estejam animados. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o vestibular da UEG, especificamente sobre a parte de redação, obviamente. Então vejam bem, tá chegando aí o vestibular da UEG e no vestibular da UEG do ano passado, eles deram 3 opções de gênero textual, tá? Então 3 opções desses gêneros textuais. Então vejam bem, caiu lá para você escolher crônica ou artigo de opinião ou carta ao leitor, beleza? Então vocês vão ver cada um desses, eu vou explicar sobre cada um desses. Nessa aula especificamente nós iremos falar sobre artigo de opinião, que é bem tranquilo, que na minha opinião é o mais fácil, tá? E vocês no dia da prova vão poder optar por qual desses gêneros vocês que irão desenvolver a sua redação, a sua produção textual, beleza? Então vamos acompanhar aqui comigo na parte aqui dos nossos slides. Fiz uns slides bem didáticos, bem tranquilos, tá? E se vocês tiverem dúvida, se não tiver ficado claro, se ainda faltar alguma coisa, não entendi, fala de novo, aperta pausa aí no vídeo, vai lá no WhatsApp, me chama que eu vou explicar para vocês, beleza? Então acompanhe aqui comigo o que nós iremos ver sobre esse passo a passo da parte de artigo de opinião da proposta de redação da nossa Universidade Estadual de Goiás, beleza? Vejam. Ele vai fazer referência ao fato de que você vai trabalhar com a sua argumentação, você vai trabalhar com aquilo que você tem de conhecimento sobre determinado tema, tá? E a partir disso você irá construir todo um texto no qual você vai demonstrar a sua opinião. Então por isso que ele é chamado de artigo de opinião. Então é para deixar claro ali a sua opinião, tem que estar explícita a sua opinião, diferentemente do texto dissertativo argumentativo, no qual a gente não pode deixar de forma explícita ali aquilo que nós temos como defesa, e sim isso virá de forma impessoal, correto? Por isso que tem a tese, por isso que vai ter todo aquele desenvolvimento de forma a utilizar a terceira pessoa, etc, etc. No artigo de opinião não. Então no artigo de opinião eles querem que a gente deixe muito claro, deixe à vista ali aquilo que nós estamos expondo, aquilo que nós queremos defender. E a partir disso, esse artigo de opinião, ele deverá convencer o meu interlocutor. Então tudo aquilo que nós escrevemos, tudo aquilo que nós estamos utilizando na produção textual, nesse caso aqui, especificamente do artigo de opinião, ele quer que você de fato convença de que sua opinião ela está correta. E aí nós não podemos nos deixar de nos atermos ao fato de que se eu quero convencer alguém de algo, eu preciso estar fundamentado, eu preciso ter fundamentos, eu preciso ter embasamento. Eu não posso simplesmente chegar e sair falando as coisas, porque eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não, eu preciso ter provas concretas de que aquilo que eu estou falando é de fato real e oficial, beleza? Então, da mesma forma ali no texto dissertativo argumentativo, foco Enem, para a redação do Enem, a gente precisa entender que também o artigo de opinião vai exigir essa apresentação de ideias muito bem fundamentadas, ok? Então, o que é esse artigo de opinião? É um tipo de texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, vai se utilizar também desse tipo de texto, ok? Então, onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre determinado tema e, por isso, recebe esse nome. Então, o autor vai pegar um tema e aí o vestibular que vai propiciar esse tema e você vai apresentar o seu ponto de vista acerca desse tema. Então, nunca se esqueçam, meninos, o tema ele é abrangente. Ele sempre será amplo. Você que vai fazer essa seleção de ideias, seleção de partes importantes nas quais você irá discorrer, nas quais você irá desenvolver. Então, a proposta de redação, ela nunca quer que você fale especificamente tudo o que há no tema, até porque são poucas linhas para isso. O que ela quer? Que você discorra, que você desenvolva a partir dos meandros que você encontrar que são mais importantes, ok? Seguindo, a argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião.
que tem como característica informar e persuadir o leitor sobre um assunto. Obviamente, se é um artigo de opinião em que eu irei demonstrar a minha opinião, em que eu preciso defender essa opinião para convencer o meu interlocutor, logo o que eu preciso ter de mais importante ali? Uma argumentação muito bem elaborada, muito bem organizada. Então, eu não posso chegar e demonstrar para o meu corretor, para a banca examinadora, que eu estou enchendo linguiça, né? Então, eu preciso estar com meus argumentos afiados na ponta da língua, demonstrando que eu estou conseguindo entender esse tema e de que eu tenho conhecimento de mundo e que eu tenho capacidade de desenvolver uma argumentação com teoria, com ideias bem embasadas e fazendo correlações com aquilo que há de fato no mundo, livros, séries, tipo texto ali pro Enem. Só que aí você vai poder ficar despreocupado em utilizar de fato a primeira pessoa, que é uma das características que eu posso utilizar no meu artigo de opinião. Eu posso sim trabalhar com eu, ok? Diferentemente do texto ali pro Enem. Ah, mas no Enem pode sim? Pode. Realmente, no Enem pode, eu posso utilizar o eu. Só que aí você vai ter uma nota condizente a isso. E não será uma nota boa, diga-se de passagem, né? Então, há essas diferenciações acerca desses dois tipos aí de texto trabalhado no vestibular, nos vestibulares e aqui nesse caso, né, o texto dissertativo e argumentativo especificamente do Enem, tá? Então, foquem nisso, meninos. Seguindo, geralmente os artigos de opinião são veiculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revistas e abordam temas da atualidade. Então, da mesma forma que a gente se depara com a redação do Enem, os artigos de opinião também eles trabalharão com temas da atualidade. Então, aquilo que está acontecendo no momento, muito provavelmente será o tema da redação da UEG, tá? Então, coisas que estão aí no auge, coisas que estão aí, ó, explodindo, que estão acontecendo e que está viralizando. Óbvio que nada vai ser previsível, tá? Então, não vão lá achando que o tema vai ser coronavírus também. Não vão pensando dessa maneira, mas se atentem aos acontecimentos do mundo, às briguinhas que tem entre os países, etc, etc, tá? Os vestibulares, os temas de redação, eles querem ver se vocês estão antenados nas notícias, nas ocorrências, nos acontecimentos do Brasil e do mundo, tá bom? Seguindo. Então, quais são essas características do artigo de opinião? Eles são textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e persuasão, então você não pode simplesmente argumentar, você precisa persuadir o interlocutor, então trazer ele para o seu campo, fazer com que ele seja convencido. Geralmente são assinados pelo autor. Agora aqui uma pausa e um detalhe: vestibular, Enem, seja lá o que for, prova de concurso, nunca a gente assina, nunca, tá? Com os nossos nomes. Cada vestibular, quando pede artigo de opinião, quando pede carta argumentativa, carta ao leitor, etc, etc, vai te direcionar qual é a forma em que você deve finalizar essa carta ou finalizar esse artigo de opinião. Cada vestibular vai direcionar você a maneira em que você deve finalizar essa carta ou esse artigo de opinião. Então, fiquem atentos às orientações gerais, tá? Leiam com bastante atenção, porque se vocês errarem essa partezinha final ali de assinatura, de fechamento, vocês podem ser eliminados. Porque se vocês colocarem o nome de vocês ali no final do artigo de opinião, vocês são eliminados. Ah, mas por quê? Ninguém me conhece. Tá, beleza. Mas a partir do momento em que você se apresenta no vestibular, eu sou a Milena Oliveira Gonçalves, que esse artigo foi escrito por mim. O que dá a entender? Que eu estou querendo conversar com alguém da banca de forma indireta, né? Que é por meio da minha assinatura, do meu nome, para ver se essa pessoa, esse corretor, pode ser um possível conhecido meu e assim facilitar a minha entrada no vestibular. Então, por isso que não pode haver essas apresentações, por isso que não pode ter essas assinaturas. E é por isso que cada vestibular, o Enem, etc., no caso o Enem não, porque né, já é muito específico a prova, mas os vestibulares, os concursos, nas orientações gerais, eles deixam muito bem explicitado como deve ser. Uns vão falar que você deve colocar a inicial do seu nome, outros vão falar que você deve simplesmente pôr ao leitor, outros vão falar que você deve pôr Maria ou José. Lá na UFO, por exemplo, era assim. Então, quando você finalizava a carta argumentativa, no final dela,
atenciosamente, se você se identifica como mulher, Maria, se você se identifica como homem, José. Então a gente tem que se antenar a essas coisas, as orientações gerais. De nada vai adiantar se você escreveu ali a carta argumentativa impecável, mas pecou no finalzinho e colocou o seu nome, você já está eliminado. Então se atentem a isso. Produções veiculadas nos meios de comunicação, né, que nós já falamos, possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Então veja bem, vai possuir linguagem simples, não é necessário ficar trazendo rebuscamento, palavras difíceis, não. O corretor quer ver que você sabe argumentar sobre esse tema da atualidade. Ela é objetiva porque vai direto ao ponto, vai direto ao assunto, e subjetiva porque ali o autor desse artigo ele estará interpretando os fatos, aquilo que ele selecionou para discutir, para pôr em discussão nesse artigo de opinião. Tranquilos? Abordam temas da atualidade, como eu já falei, possuem títulos geralmente polêmicos e provocativos. Vocês que não têm o costume de criar títulos nas coisas, artigo de opinião possui título, então já comecem a treinar aí, tá? Pode ser que não exija lá na prova do EZ, mas e se exigir, né? E se for uma exigência, não vão lá colocar aqueles títulos que nós vivíamos conversando dentro de sala. O tema da prova é a violência contra a mulher. Título, a violência ou mulher. Por favor, né, gente? Vamos usar aí a criatividade, vamos usar aí os nossos conhecimentos para poder elaborar títulos chamativos, títulos atraentes. Geralmente é por meio do título que o autor, que o corretor, melhor dizendo, ele já vai identificar tudo sobre o texto. O título e a introdução. Ah, só que esse texto aqui presta, vamos olhar o título dele. Ah, tá lá, violência contra a mulher. O título é a violência, já não espera muita coisa. Não é verdade? Porque, poxa, né, originalidade é tudo. Contém verbos no presente e no imperativo, beleza? Qual vai ser a estrutura do artigo de opinião, então? Então, é óbvio, ele vai ter um início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que vai estar ali na introdução? É a exposição, ok? Então, a apresentação do tema que será discutido durante o artigo. Será discorrido, melhor dizendo. Então, o que é essa apresentação? O tema, então, são as criptomoedas. Apresente o que é isso, o que são as criptomoedas, para que elas servem, qual o intuito delas, com qual intento foi criada essas moedas e por aí vai. Então é a parte de exposição, certo? Exposição dessa temática, exposição daquilo que você selecionou para falar a respeito da temática. Lembrem-se, o tema ele é abrangente, ele é amplo, não vão querer falar de tudo que tem de possibilidade no tema, vocês vão se enrolar. Depois vem o nosso desenvolvimento, a interpretação. Então, o momento em que a opinião e a argumentação são os principais recursos utilizados. Então, o momento em que a opinião, a argumentação, os seus fundamentos, ou seja, aquilo que você vai embasar a sua argumentação e sua opinião. Não vão escrever texto simplesmente falando que acredita que a criptomoeda ela é boa por conta disso. Ah, porque a criptomoeda vai quebrar os bancos, então por isso ela é boa, tá, mas... E aí? De onde você tirou isso? Segundo quem? De acordo com quem? De onde você tirou isso, criatura divina? Então, foquem nessas questões. Não é porque é um artigo de opinião e a sua opinião é o protagonista dentro do texto que você vai sair escrevendo as coisas sem estar embasados em algo, tá? Precisa de fundamentação, precisa de embasamento. Depois, a nossa conclusão, né? De fato, de novo ali, mais uma vez, a opinião. Então, finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar os problemas sobre o tema proposto. Opa! Parece que aqui nós temos a presença da nossa proposta de intervenção. Temos. Então, da mesma forma ali na redação do Enem, vocês também vão elaborar uma intervenção para esses problemas, uma proposta de intervenção, algo que seja possível para poder amenizar a problemática. Ah, então peraí. Então quer dizer que o tema do artigo de opinião também será um problema social? Óbvio, sim. Ninguém vai dar um tema de produção textual para vocês falarem sobre... Fale sobre a cidade de vocês. Ah, fale sobre o que vocês acham das músicas seculares. Não, eles vão trabalhar com temas atuais e esses temas atuais são problemáticas sociais. Então não se enganem, não vão achando que será, porque é artigo de opinião, então tá fácil, bora lá. Não, vai com calma, porque vocês terão que trabalhar com questões sociais e ao final pensar em possíveis soluções para isso, tá?
E aí esse passo a passo, o que vocês precisam fazer? Isso aqui são só 3 diquinhas que eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Então escolha e defina o tema, né? Ali tá a frase temática, mas dentro dessa frase temática tem várias possibilidades para serem discutidas. Selecionem as melhores, aquilo que vocês conseguem discorrer melhor, violentem os temas, pensem bem nas possibilidades dentro dessa temática. Ah, vamos lá, violência contra a mulher, já até falamos sobre isso. Tem homicídio, tem feminicídio, tem assédio, tem estupro. Quais desses pequenos problemas que foram mencionados que eu consigo discorrer melhor? Selecione pequenas temáticas e assim construa a sua argumentação de acordo com o que você tem condição. Depois, vá pesquisar, e aí é óbvio, quando eu falo pesquisar, não significa que você vai pegar o celular na hora da prova, né, ou ler um livro, qualquer outra coisa e tentar achar uma argumentação. Não, pesquisa no seu campo mental, aí na sua cabeça, interprete a frase temática, começa a pensar o que você sabe sobre ela e vai buscar os seus argumentos junto com isso, beleza? E no final, faça esse recorte do tema. Não, selecionei os principais pontos, pesquisei, busquei os argumentos, agora eu vou recortar porque especificamente eu quero falar disso e disso. Ponto. E comece a construir o seu artigo de opinião com calma, com tranquilidade e arrase no vestibular. Certo? Meninas, se tiver ficado alguma dúvida, vocês me chamem no WhatsApp e a gente vai esclarecendo melhor aí, tá bom? Então até a nossa próxima aula e um grande beijo. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can